Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Então estamos indo para a nossa 20ª aula do curso Excel Boss do Zero ao Avançado. Lembrando que até a 15ª aula são aulas onde eu passei todas as ferramentas, fórmulas do básico, intermediário e avançado. A partir da 16ª aula até a 20ª aula, que vai ser a nossa última aula, foi onde a gente estava criando uma planilha de controle financeiro pessoal. Só que essa planilha de controle financeiro pessoal deu para mim passar muitas coisas que a gente viu durante o curso, porém tem muitas funções, né, muitas coisas que a gente precisa colocar dentro da planilha que ela é muito manual, que demanda um tempo maior. Então o que eu fiz? Que foi o que eu tinha falado na nossa última aula. Eu peguei um tempo por fora e criei, fiz essas ações que eram rotineiras, ações bem repetidas, que seria duplicar a guias do mês, as guias mensais, que é janeiro, fevereiro, março, porque a gente já tinha criado essa guia janeiro, então eu tive que duplicar ela. E agora, para mim vir aqui e conseguir fazer só as coisas mais, só para finalizar mesmo a planilha. Então vamos lá. Então aqui o que a gente colocou? Colocamos aqui no nosso controle de caixa o que nós usamos, né? Vamos fazer uma repescagem e depois a gente finaliza e conclui essa planilha de controle financeiro pessoal. Colocamos aqui uma imagem. Essa imagem aqui a gente colocou ela em todas as outras guias para sinalizar que ela significa o controle de caixa. Aqui eu coloquei um botãozinho com hiperlink que chama anual. Como que a gente coloca o hiperlink? Lembra que eu já ensinei? Clico aqui, venho aqui em adicionar hiperlink. Como já está adicionado, já tem aqui ó, editar, abrir ou remover. Quando eu quero colocar no documento, eu coloco editar, adicionar hiperlink, colocar neste documento e escolho a guia do documento, né? Que eu quero colocar. Essa eu quero que coloque na guia anual. Então, quando eu clicar nela, ela vai me levar lá para a guia anual. Pronto. Já estou aqui na guia anual. O que é essa guia anual nossa aqui? É a guia onde vai mostrar todas as entradas, o total das entradas de cada mês. O total de entrada de janeiro, fevereiro, março até dezembro. Saída também de cada mês e os formatos. As despesas variáveis, despesas fixas, formato de entrada, formato de saída, então vai ter todo o consolidado aqui nessa guia anual. Então lembra que essa imagem que a gente adicionou na planilha, ela nos retorna para a guia caixa. Então na hora que eu clicar nela, eu retorno aqui para a guia caixa. Aqui embaixo a gente adicionou algumas formas que significam os meses. Então cada uma dessas aqui, quando eu clicar nela, aqui ó, lembra que aqui em cima dela já tem escrito aqui o caminho, então ela vai me levar para a guia janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, que são essas guias que estão ali embaixo que eu dupliquei. Cliquei em janeiro, ela já me traz para janeiro. Dentro da guia janeiro, o que eu adicionei aqui agora? Eu adicionei mais, eu coloquei a forma anual, né, que vai me levar lá para a guia anual. Voltei aqui, só para mim não precisar ficar clicando aqui nas guias aqui embaixo. Adicionei o botão também da guia caixa, controle de caixa, beleza. Aqui em cima, pessoal, lembra que aqui na última aula eu tinha deixado todas as datas aqui embaixo? Qual foi a única alteração que eu fiz? Eu coloquei todas as datas uma única vez ali em cima. Por que eu fiz isso? Já vou deixar explicado para vocês. Tá vendo que aqui em cima é a linha 1? Lembra que a gente aprendeu a congelar painéis? Então aqui eu tenho três opções para congelar. Eu posso congelar, manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha com base na seleção atual. Então, por exemplo, ó, se eu seleciono a seleção, sempre que eu deixar aqui, eu vou arrastar e vai continuar essa parte selecionada. Ela tá vendo que eu estou descendo e ela continua fixada aqui. Eu posso congelar somente a linha superior, então vamos descongelar, eu posso congelar somente a linha superior. Qual que é a linha superior? É a primeira linha, ou seja, a linha 1. Então quando eu clicar aqui, ó, então essa foi a minha intenção. Por quê? Ao invés de ter a data em todos aqui, que ia deixar a planilha muito mais pesada, eu adicionei a data só lá em cima, e aí a gente vai congelar essa primeira linha, e aí eu vou navegar pelos outros tópicos. Por exemplo, água, dia 1 do 1, dia 2 do 1, dia 3 do 1, 4 do 1, 5 do 1, 6 do 1. Vamos lá, cartão de débito. Sobe um pouquinho, cartão de débito, dia 1 do 1, dia 2 do 1. Aqui, ó. No dia 1 do 1 de 2023, eu tive um formato de entrada, então eu tive uma receita no valor de R$ 2.500. Vamos ver se tem mais algum aqui que tem alguma informação. Não, em janeiro a gente teve pouca informação. Então ali só de ter a data ali em cima eu já consigo ver.
Aí eu vou vir aqui novamente em exibição, vou em congelar painéis e descongelar os painéis. O que eu fiz para a gente não precisar ir lá em exibição e usar esse menu, para a planilha ainda ficar mais automatizada? Criei duas formas, uma chama congelar e a outra chama desfazer. E o que eu coloquei aqui dentro? Coloquei uma macro para rodar. Lembra que a gente aprendeu sobre macro? Vamos aqui em exibir macros. Então aqui ó, eu tenho duas que é congelar e desfazer. Vou excluir essa aqui porque eu não estou utilizando ela. Então o que essa macro faz? Deixa eu só exibir ela novamente. O que ela faz? Uma função simples. Eu coloquei a macro para rodar e eu vim aqui somente no menu exibição, congelar painéis e cliquei em congelar a linha superior. Parei a macro e coloquei ela aqui dentro dessa forma congelar. E depois eu coloquei outra macro para gravar, vim aqui em congelar painéis e coloquei em descongelar painéis. Parei a macro e coloquei ela aqui em desfazer. Então o que acontece? Aqui eu já crio, eu já travo a linha lá em cima superior, aqui eu já destravo. Vamos ver que acabei removendo o macro. Vamos ver se essa macro aqui desfazer ela vai funcionar também. Ok, pronto. Porque é a mesma macro que eu cliquei, ó, congela, desfaz, congela, desfaz. Então aqui ela congela a data, ó. Lembra que agora não está congelado? Então eu posso navegar aqui da maneira que eu achar melhor e aqui eu posso congelar para me navegar vendo a data e o mês lá em cima, ó. Eu consigo ver as informações com a data e o mês. Beleza? Vamos desfazer. Aqui a gente tem a receita, tem a despesa do mês de janeiro. Vamos voltar lá na caixa só para a gente ver se não teve nenhuma despesa em janeiro mesmo. Parece que não teve nenhuma despesa em janeiro. Vamos lançar uma despesa. Dia 1 do 1. Não, 1 do 1 não. Já tem um dia 1 do 1. Dia 18 do 1 de 2023. Eu tive uma saída que foi uma despesa fixa de água Copasa no valor de R$ 230. A água tá cara. E eu tive que pagar essa água por transferência. Agora eu vou voltar lá na guia janeiro. Pronto, aqui eu já tenho essa despesa de R$ 230. Porque em janeiro estava muito fácil, estava só receita, 2.500 receita, nada de despesa. Então só para ficar visual, a gente acabou colocando uma despesa aí. Então vamos dar uma olhadinha aqui na despesa. R$ 230 no dia 18 do 1. Já tem essa despesa ali. Lembrando que aqui, ó, não significa a despesa do dia 4 do 1 e aqui não significa a receita do dia 1 do 1. Significa a receita total do mês, a despesa total do mês e o saldo total do mês. Ali as datas só significam para cá, datas individuais, tudo bem? Então aqui a gente já tem todos os meses funcionando, janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então a gente tem todos aqui, ó, em dezembro parece que eu não tive nenhuma receita. Vamos lá na caixa adicionar uma receita em dezembro, só pra gente ficar tranquilo. Dia 15 do 12 de 2023. E lá no ano que vem ainda eu tive uma entrada, uma receita fixa, onde eu recebi o meu salário do meu trabalho no valor de R$ 1.500. Ixi, 15 mil, meu sonho. R$ 1.500 em forma de depósito. Agora, a hora que eu for lá na guia dezembro, cliquei, aqui eu já tenho a receita, R$ 1.500. Mesmo assim, eu gastei bem mais do que eu recebo. Gastei R$ 141 a mais do que eu recebo. Beleza? Então, galera, ficou bem simples a planilha. O que a gente usou? Vamos fazer uma repescagem. O que a gente usou nessa nossa planilha de controle financeiro pessoal? Utilizamos aqui a entrada dos valores, né? A entrada, nessa entrada a gente utilizou, nessa guia, né, de mensais, a gente utilizou as fórmulas Soma-Sis, onde a gente colocou os critérios para somar lá na guia caixa, que é onde a gente faz o nosso lançamento. Utilizamos formatação condicional de barra, que é essa da barrinha verde aqui. Utilizamos também criação de formas, que são essas formas aqui que a gente colocou. Utilizamos as macros, utilizamos os hiperlinks. Aqui na caixa a gente utilizou a formatação condicional de acordo com fórmula, né? Que é de acordo com a entrada fica a linha toda verde, de acordo com a saída fica a linha toda vermelha. Utilizamos também os filtros. Quais são os filtros? Quando eu coloco aqui, ó, vamos arrastar, que eu já preenchi muito, vamos dar uma arrastada aqui, vou dar um delete, vou pegar aqui e vou usar o pincel de formatação.
Então, o que significa? Quando eu coloco aqui entrada, só vai me aparecer receita fixa e variável. Quando eu altero e coloco saída, só vai aparecer despesa fixa e variável. Quando eu coloco despesa fixa, aparece a primeira opção água. Quando eu coloco despesa variável, a primeira opção que aparece é alimentação. Então a gente aprendeu a fazer esse filtro avançado também. E aí agora, pessoal, para finalizar a nossa planilha, porque ela já está com as informações tudo ok, já está mostrando a receita anual, já está mostrando também a receita por mês. Ó, em fevereiro eu tive 4.300 de entrada, 180 de despesa, estou com saldo positivo de 4.120. Então a gente já tem todas essas informações. Agora eu vou criar a última guia da nossa planilha, que é a guia de gráficos, que a gente na última aula até começou a criar ela. São a guia de gráficos. Aqui eu coloquei um passo a passozinho que eu quero que mostre aqui nessa guia de gráficos, que é o comparativo da receita e despesa em gráfico. Então, receita e despesa, que vai ser o valor total de receita e despesa. Vamos lá no anual novamente, só para a gente ver. Então, eu quero saber não em cada despesa dessa aqui por enquanto. Eu quero saber só quanto em despesa que eu tive. Qual foi o valor total em despesa que eu tive. Então aqui eu tenho as informações já, ó. As informações em despesa, em receita. Vamos dar uma olhada aqui porque que a soma de novembro ela está incorreta. Deixa eu dar uma olhada. Que em novembro a gente utilizou a fórmula soma aqui na guia anual. E é quase certeza que... Ah, entendi. Já sei porque está incorreto. Em outubro também está incorreto. Aqui, ó. Outubro também está incorreto porque, sem querer, eu travei aqui essa guia. Vamos lá realizar a soma de outubro novamente. Então, a soma de outubro é... Na guia outubro eu vou selecionar toda a linha de entrada. Selecionei toda essa linha de entrada. Eu não quero que ela esteja travada. Destrava tudo. Ok. Eu quero ela sem estar travada. Que aí agora eu vou pegar ela e vou arrastar ela aqui para baixo. Depois eu jogo a formatação. Nela. Então as duas guias que estão incorretas é outubro e novembro, pelo que eu vi. Então o que eu estou fazendo? Eu estou copiando a soma e colando aqui em cada guia para baixo. Percebe que a formatação está vindo junto. Depois eu vou alterar a formatação. Porque tem alguns lugares que eu não quero que a formatação que ela fique com uma formatação errada. Já percebi que aqui também tem, ó, que são algumas colunas que acabou travando sem eu querer. Então eu vou trocar aqui elas. Eu não quero que ela fique travada. Isso aqui é bem simples, é só Ctrl C e Ctrl V depois que eu já criei a fórmula soma. Porque de acordo com que eu vou descendo ela aqui, ela vai descendo também lá na guia. Vamos ver esse mês aqui, que mês é esse? Lá na guia de outubro. Então eu estou copiando e colando lá na guia de outubro, ela também vai descendo, ela vai copiando, vai puxando a soma de acordo com a coluna que eu quero mesmo, de acordo com a linha que eu quero. Só um minuto que deu uma travada aqui na planilha ao copiar e colar. Beleza. Então aqui, pronto. Outubro eu já consegui corrigir. Agora qual que está incorreto também? Correto também está novembro. Novembro não era para estar travada assim. Eu posso simplesmente destravar ela toda aqui. Vamos destravar toda ela. E aí eu vou colar ela aqui. Eu não preciso nem retornar lá. Novembro foi um mês bom, parece ali de receita, hein? Então vou dar só um Ctrl C, Ctrl V. Depois a gente conserta a formatação condicional. Beleza. Então já está corrigido aqui o mês de novembro e agora falta somente o mês de agosto. Deixa eu só dar uma verificada. Beleza, falta somente o mês de agosto. O que aconteceu aqui, ó? Qual que é a diferença dessas aqui? Por que essas aqui não estão com erro? Porque elas não travaram. Essa aqui, ela automaticamente ela criou uma trava aí. Então vou tirar essa trava, que lembra que essa trava que significa trava de coluna e linha, e vou novamente copiar e colar as fórmulas aqui. Beleza. Beleza. Copia.
E agora, como toda a formatação que eu copiei, ela também colou, eu vou fazer uma coisa mais simples. Eu vou excluir a formatação condicional dessa planilha aqui anual, limpar regras. Fechou, ó, ficou bem sem formatação. E agora eu vou pegar ali da guia janeiro, pode ser da guia janeiro ou qualquer uma guia, e vou jogar lá na guia anual. Por que que eu vou fazer isso? Porque é a mesma formatação, tanto no mês quanto no ano. Então cliquei aqui, ele já vai me dar a mesma formatação. Fechou. Já estou com a formatação em mãos, é essa formatação mesmo que eu quero. Quando aqui for a coisa de despesa, eu quero que fique vermelho, tudo vermelho. Quando for entrada, eu quero que fique verde. Então já tá bem certinho aqui a guia anual. Então beleza, essa guia anual a gente já criou. Agora em gráficos aqui, eu vou usar esse aqui só como um norte, nem tudo que está aqui a gente vai criar, só que agora a gente vai criar uma guiazinha como se fosse meio que um dashboard só de gráficos. Eu já tinha criado esses dois gráficos aqui, esses gráficos são importantes, que é a despesa, o comparativo de despesa por mês e o comparativo de receita por mês. Em qual mês eu tive mais receita e qual mês eu tive mais despesa. Deixa eu dar uma olhada ali, porque em outubro parece que não teve nenhuma entrada. Vamos lá na caixa colocar uma entrada para outubro. Só para não ficar tão longe um do outro. Então outubro parece que não teve nenhuma entrada. Eu vou colocar uma receita fixa. Receita fixa pode ser salário. Teste. R$ 1.500 de salário. Forma de depósito. Então quando eu clicar lá agora a gente já vai ter os R$ 1.500. Vou voltar aqui na guia gráficos. Então aqui, ó, outubro já aumentou um pouquinho. Então vamos deixar assim, depois vai de acordo. Só vou tentar não deixar nenhum mês sem nenhuma informação. Por exemplo, maio não teve despesa e dezembro não teve receita. Então vou adicionar só isso. Em maio, deixa eu só conferir novamente para não esquecer. Em dezembro é receita, então vamos adicionar uma receita em dezembro. Dia 10/12 de 2023. Vamos adicionar uma receita aí variável. Comissão, teste, novamente a descrição, que é só pra gente ver, R$ 900 de Geeks, beleza? E em maio então, vamos adicionar uma despesa, uma saída. Lembrando, pessoal, que eu estou mexendo na planilha aqui para vocês já aprenderem a utilizar ela, para quem for utilizar essa planilha aí para ajudar no controle financeiro pessoal aí, ou de você ou da sua família. Coloquei aqui até uma despesa fixa família, colocar um teste, R$ 500 despesa fixa no cartão de crédito, beleza? Então vamos voltar lá agora na guia gráficos, ok. Então já não tem nenhuma aqui mostrando uma informação incorreta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa informação aqui, vou colocar ela ali embaixo, bem lá longe. E agora eu vou organizar essa guia. Então deixa eu ver qual cor que eu vou querer nessa guia. Tá, toda a planilha quando a gente criou, ela estava com a guia branca. Então acredito que o gráfico pode ficar bacana numa guia toda preta. Então vou utilizar tudo preto aqui, a guia de gráficos. Isso aqui é um gráfico já criado, que a gente já criou na aula passada. Então vou adicionar ele um embaixo do outro, que é receita anual e despesa anual. Então vamos trocar esse nome aqui. Vamos colocar comparativo de receita por mês. Vai chamar esse gráfico nosso. E esse aqui comparativo de despesa por mês. Ok. Então aqui eu já tenho um comparativo de despesa. Eu vou apagar esse aqui de despesas anuais. Não, pode deixar ele. Vamos deixar aqui despesas anuais. Então aqui eu já tenho as informações, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Já tenho as informações aqui em cima, então eu já tenho um comparativo de receita e um comparativo de despesa. O que eu posso adicionar mais aqui? Esse aqui é receita e despesa, que é o valor, o total. O que eu posso adicionar? Um gráfico aqui, vamos ver. Uma informação de gráfico. Utilizando essas informações. Vamos aqui nos gráficos só para ter um norte. Então posso saldo de cada mês. Saldo de cada mês é interessante. Então, para mim buscar o saldo de cada mês, eu vou ter que usar todas essas informações aqui. Acredito que vamos adicionar um gráfico aqui e a gente adiciona as informações. Beleza? Então vou clicar aqui em inserir.
Vou tentar adicionar um gráfico aqui, um gráfico de... Pode ser um gráfico de pizza, não, um gráfico de rosca. Vou tentar adicionar um gráfico de rosca aqui. A gente tentar fazer esse gráfico de rosca aparecer alguma informação da nossa planilha financeira, beleza? Vamos organizar ele aqui. Então, beleza, no gráfico de rosca, qual a informação que eu posso mostrar aqui? Vamos caçar uma informação que a gente pode mostrar. Receita fixas, receitas variáveis, gastos com despesas fixas, gastos com despesas variáveis. Aqui a gente seria bacana para a gente criar mais gráficos, colocar um total. Porque com um total eu consigo ter uma noção de quanto que eu estou gastando. Total de despesa fixa, total de despesa variável por mês. Porque aqui eu não tenho um total de despesa fixa, eu tenho um total de saída e o total de entrada. Então vamos criar o gráfico usando só essa informação aqui, ó, total de saída e total de entrada. Só que antes disso eu vou fazer só um teste. Acredito que vai ficar muita informação, por isso que não vai ser viável, mas vamos fazer um teste, que é porcentagem de saldo por mês. Então eu vou selecionar dados, vou adicionar aqui um dado de outra guia, que vai ser de janeiro, e esse dado que eu vou adicionar, vamos lá na guia janeiro, aqui tá bom, guia janeiro, vamos lá em janeiro novamente e saldo. Deixa eu só dar um ok, editar, intervalo do eixo, ok, pera aí, então. Vamos aqui em janeiro, só para me ver se tem como a gente fazer um janeiro, só ali em cima, beleza? Eu posso escrever, né, o título, mas só para me fazer um teste. Vamos lá agora no gráfico de pizza, no gráfico de rosca, né? Adicionar rótulos de dados, R$ 2.270, que é aqui em janeiro. Então o azul está significando janeiro. Deixa eu adicionar, deixa eu formatar a área do gráfico aqui em layout. Vamos ver rótulos de dados, já está mostrando. Legenda, mostrar a legenda à direita, tá ok. Título do gráfico, ainda não puxou. Então vou editar aqui, selecionar dados. Essa série vazia eu vou remover. Aqui vai ser janeiro. Ali foi beleza. Então aqui já tem o nome de janeiro. E aí eu vou adicionar cada um dessas informações, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e assim por diante. Então, para mim adicionar essas informações, deixa eu ver aqui se na guia anual se eu tenho essas informações aqui em cima. Aqui, ó. Janeiro, fevereiro, eu tenho já as informações de cabeçalho de título. Beleza. Então, deixa eu adicionar mais, selecionar mais dados. Deixa eu adicionar mais um dado. Fevereiro. Vou escrever aqui. Fevereiro. Vamos ver se é o nome da série, se ela vai aceitar. E vamos lá em fevereiro novamente. E vou selecionar o saldo de fevereiro. Ok. Ok. A informação, o eixo ela vai ficar uma sobreposta, então também não vai encaixar. Então aqui, tanto nesse gráfico, como eu preciso do valor total, tanto lá nos mensais eu preciso desse valor total, aqui no comparativo eu posso colocar só com as informações do anual mesmo, que já está aqui, que são informações que já estão aqui. Então já tem a informação de entrada, né, janeiro, já tem fevereiro, março, as informações de entrada, informação de saída. Deixa eu ver aqui se tem alguma que vai encaixar sem a gente precisar ter a informação anual. Saldo de cada mês ela já não consegue encaixar por causa desse motivo, mas vamos tentar adicionar o saldo de cada mês com um gráfico diferente, quer ver? O saldo de cada mês com um gráfico, pode ser, vamos tentar um gráfico de pizza. Então aqui eu vou selecionar dados, remover esse dado, adicionar um novo dado. Aqui é o nome da série. Nesse nome da série aqui eu vou colocar, eu vou selecionar ali no anual, vamos fazer um teste para ver se funciona. Eu vou selecionar aqui em anual, que é onde está escrito janeiro até dezembro. Ok. E agora eu vou selecionar uma por uma, ponto e vírgula,
Vamos fazer um teste para ver se a gente consegue fazer um gráfico usando várias guias diferentes. Confesso para vocês que nunca utilizei gráfico assim, então acredito, não tenho certeza se vai dar certo um gráfico de pizza com essas 12 informações de saldo. Mas vamos fazer um teste. Fórmula nessa planilha contém uma ou mais informações inválidas. Imaginei que ela não iria encaixar. Assim por usar uma por uma. Então vamos fazer um teste de uma maneira diferente. Vamos cancelar aqui. Vou adicionar novamente. Selecionar os dados novamente. Remover. Então adicionar. Então o que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar só um mês. Que é janeiro. E os valores de série eu vou adicionar o saldo de janeiro. Aí eu vou dar um OK. Só para mim ter uma noção de que vai aparecer. Ok, vou selecionar mais dados. Então vou adicionar aqui novamente o nome da série lá em anual, porque eu já deixei escrito ali. E vou colocar os valores da série lá em fevereiro. Ok. Vou dar um OK aqui. Ela vai acabar não dando certo mesmo. Sem a informação consolidada, ela acaba não conseguindo funcionar. Porque aqui tem os rótulos, que seria janeiro, fevereiro, e ali tem a entrada de legenda, né? E dentro da entrada de legenda já deveria aparecer as informações, que são as informações que eu coloquei lá de saldo. Quando eu clico aqui em adicionar, por exemplo, nome da série, a hora que eu escrevo janeiro, e venho aqui para adicionar esse nome de série, eu vou lá em janeiro e adiciono saldo, ele já deveria me entregar o saldo de janeiro. E aqui em rótulos de dados, eu poderia editar e colocar janeiro nesse rótulo. Janeiro aqui e nome do intervalo janeiro. OK. E aí eu posso selecionar o dado, aqui eu posso editar também esse dado, colocar um exemplo, o nome da série, para se chamar, toda vez que eu colocar o nome da série, para chamar comparativo de saldo. Comparativo de saldo, janeiro. Adicionar rótulos de dados, aqui eu tenho uma informação. Só que agora o trampo é, quando eu vou selecionar dados e vou adicionar mais um dado, nesse dado que eu vou adicionar, eu for colocar lá em fevereiro, por exemplo, colocar o saldo em fevereiro e dar um OK, e aqui a hora que eu for editar ele, ó, ele já está chamando de série 2. Vamos editar ela e vamos colocar a série 2 também em fevereiro. E aqui a hora que eu for editar e eu colocar fevereiro também, ele já vai alterar ali, ó. Aí vai ficar 2. Então eu já tenho o saldo de fevereiro e o comparativo de saldo. Mas nenhum deles consegue me mostrar ao mesmo tempo, porque está em guias diferentes. Então eu vou ficar devendo para vocês esse gráfico aí de saldo. Por que eu não consigo fazer esse gráfico? Porque as informações elas estão distantes uma da outra. Quando a informação ela estiver aqui consolidada, aí sim eu vou conseguir entregar um gráfico melhor. Então aqui eu já vou trabalhar esse gráfico aqui com comparativo de receita por mês. Vamos adicionar aqui, já vamos adicionar ali naquela guia os menuzinhos aqui do lado, né? Esse aqui é o menu da caixa. Vamos adicionar o botão anual também. Aqui do lado, pode ser aqui do lado, aqui embaixo. Só pra gente ir já deixando os botõezinhos ali. Esse leva lá pra caixa. Vamos adicionar o hiperlink nele, que é caixa. Beleza? Esse aqui já leva para o anual, já volta para a caixa. E aí depois eu vou adicionar um ali para o gráfico. Então vamos modificar esse gráfico meu também. Mesmo que a receita lá eu estou sinalizando de verde, eu vou caçar um verde diferente. Uma cor verde diferente. Deixa eu ver aqui qual que a gente pode colocar. Não, vamos mudar só a cor. Só a cor mesmo. Só a cor. Aqui, vou caçar um outro tipo de verde. Acredito que seja esse verde aqui, ele destaca mais. Nós vamos caçar um verde mais... Beleza, esse verde aqui pode deixar assim, um verde menos pesado. Aqui eu tenho a despesa anual, vou editar esse aqui. Vou deixar apagar, que já está em comparativo de despesas por mês.
já sabe que é anual. Também vou apagar esse aqui que é a legenda, né? E aqui eu já tenho comparativo de receita por mês e comparativo de despesa por mês. Nesse título do gráfico aqui eu vou modificar ele. Então vou aqui em layout, título do gráfico, mais opções de título. Eu quero que ele tenha um preenchimento. Esse preenchimento, a gente vai colocar um preenchimento diferente aqui. Deixa eu ver uma cor diferente. Não vamos deixar ele sem preenchimento, mas vamos colocar algo que possa destacar ele, como uma predefinição, né? Algo que possa destacar. Deixa eu ver, preenchimento gradual não. Preenchimento sólido. Deixa eu ver aqui qual. A gente pode colocar um vermelho, né? Comparativo de despesa por mês. Colocar uma transparência aqui. Ok, fica bacana. E aqui eu posso em predefinições, posso adicionar uma sombra, mas aqui não vai dar uma sombra. Vamos tentar mudar o material dele para ficar um pouquinho mais parecendo com um botãozinho em cima do título, só para ficar mais bonito. Não. Arrastar um pouquinho para a esquerda para a gente visualizar melhor. Ok. Não. Beleza. Esse aqui fica bacana. Vamos caçar um aqui que fica bem mais bonita. De todas, eu acho que essa aqui vai dar um tchan melhor. Deixa eu ver se tem como a gente alterar aqui também embaixo. Não, embaixo pode deixar sem. Alinhamento centralizado, estilo de borda. Eu vou deixar sem borda, né? Vou colocar sem linha. Aí eu vou fechar aqui pra gente ver como ficou. Comparativo de despesa por mês. Beleza, já ficou um pouquinho mais visual esse comparativo de despesas por mês. Deixa eu só adicionar aqui despesas. Opa! Comparativo de despesas por mês. Beleza. Então aqui eu já tenho a informação aqui também em comparativo de receita por mês. Vou colocar no singular, depois eu corrijo. Eu também vou editar esse título do gráfico, layout, título do gráfico, mais opções de título, preenchimento sólido. Vamos colocar a cor verde, que é a mesma cor que a gente está utilizando basicamente nas colunas. Cor de borda eu vou colocar sem linha. Formato 3D, eu vou colocar ele com o bise que eu coloquei o mesmo lá embaixo, que é esse aqui da direita. Inferior, eu vou tentar colocar um aqui só para dar um chega. Beleza, deixa eu ver aqui se tem um mais bonitinho. Dá pra ter para encontrar um mais bonito aqui. Esse aqui mesmo parece que foi interessante. Alinhamento ok, vamos só fechar aqui pra gente ver. Comparativo de despesa por mês, comparativo de receita por mês. Ele tá com um degradezinho, beleza. Ok, aqui eu tenho dois gráficos já criados no meu dashboard. Aqui eu tenho um anual, tenho o controle de caixa. Eu não vou colocar todos os meses aqui, porque essa informação do gráfico aqui é só informação que vai me mostrar a informação anual, beleza? Então aqui já está funcionando, já está tudo funcionando. Então vamos ter aqui que a gente pode fazer mais. Volta para o caixa, volta para o anual. Vamos criar agora um botão de gráfico, um botãozinho para significar o nosso gráfico. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui que significa gráfico aqui. Alguma forma aqui que possa parecer um gráfico, né? Pelo menos. Eu acho que não vai ter nenhum assim que pareça um gráfico, não. Vamos lá tentar colocar uma imagem de gráfico aqui no... tive uma ideia, quer ver? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar uma própria imagem aqui do Excel e vou transformar ela num botão. Tá vendo que aqui eu tenho as imagens de gráficos aqui, ó? Todos os tipos de gráficos. Beleza. Deixa eu ver qual imagem que eu vou utilizar para representar a minha guia gráficos. Eu acho que a mais padrão é a de colunas mesmo. Essa guia de colunas aqui, eu acho que ela é a mais padrão. Então eu vou utilizar a ferramenta de captura. Vou capturar ela aqui. Beleza, só um minuto. Beleza, capturei ela. Vou copiar e vou jogar ela aqui dentro. Opa, já joguei aqui dentro. Vou crescer ela com Ctrl Z. Ok. E agora eu vou tentar formatar ela para ver se fica bacana. Então aqui eu vou recolorir, deixa eu dar uma olhada.
Vou recolorir, vou tentar deixar ela num cor mais escuro, bem mais escuro. Deixa eu ver se tem uma mais escura do que essa. Não, vamos ver uma variação pro preto. Beleza, acho que assim fica bacana. E agora a gente vai adicionar ela numa forma. Vamos tentar colocar ela em uma forma mais bacaninha. Não, que lembrando que eu posso colocar a imagem dentro de uma forma, pessoal. Então aqui, ó, borda da imagem preta, eu posso colocar ela branca, nós vamos colocar preta. Efeito de imagem, eu posso jogar um brilhozinho aqui preto também, ou branco, para dar uma destacada melhor, para ficar igual aqueles outros. Posso diminuir o tamanho dela, para não ficar tão grande. Então aqui, essa imagenzinha aqui, ela vai significar o nosso gráfico, ó, é um gráfico de colunas, que é o que a gente está vendo aqui. Fechou? Então vou selecionar todas as três e vou clicar e vou em alinhar na vertical para elas ficarem um pouco separadas. Beleza? Né? Ficaram um pouquinho separadas. Agora essa imagem eu vou jogar ela lá no meu caixa. Então essa imagem eu vou deixar ela no meu caixa aqui. Que aí eu posso deixar ela, vou colocar ela aqui bem aqui em cima, ó. E vou atribuir um macro a ela. Atribuir um link a ela. Qual que é o link que eu vou atribuir a ela? O link de gráficos. Então quando eu clicar aqui, ela vai me trazer para cá. Fechou? Então aí eu posso adicionar também na guia anual, essa guia aqui na guia anual. Opa, vamos adicionar ela aqui também. Lembrando, pessoal, que aqui o design não tá tão bonito, que a gente quer colocar a planilha para funcionar. E aí o design a gente vai modificando depois, com mais tempo. Eu vou até tirar, vamos tirar o reflexo aqui dessa forma. Reflexo, sem reflexo, beleza. E o design a gente vai vendo depois. O importante é ela estar funcionando. O importante é ela mostrar para mim a informação. Então aqui, a hora que eu adicionar o hiperlink aqui e colocar lá em gráficos, ela vai estar conectada com os gráficos. Opa, aqui eu já tenho os gráficos anuais. Então aqui eu já tenho comparativo de receita por mês e comparativo de despesa por mês. Beleza? Depois a gente vai tentar adicionar mais umas... tentar não, vamos adicionar mais uns gráficos aí para ficar bacana. Adicionar mais uns gráficos para ficar com para ficar com uma informação mais bonita, uma informação legal. Deixa eu descer aqui um pouquinho esses gráficos aqui. Vou jogar uma cor diferente aqui para ficar um pouquinho mais bonito, um cinza, né? Vou jogar um cinza aqui também. Beleza, que aqui vai ser onde que vai ter meus gráficos e aqui eu vou onde que vai ter os botões para mim acessar as outras partes da planilha. Esse aqui é só para significar o gráfico. Então beleza, aqui eu já tenho um comparativo de receita por mês, comparativo de despesa por mês. E agora eu vou começar a modificar a minha planilha como se ela já estivesse pronta, pessoal. A gente vai deixar só com esses dois gráficos até o momento. Depois, na hora que eu modificar, eu mando para vocês. Mas gráfico é tranquilo. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou modificar a planilha para que ela fique bacana para o usuário. Então o que a gente vai fazer? Como toda a minha planilha ela já conversa entre si, eu já não preciso utilizar o teclado, já não preciso utilizar o mouse, eu vou começar a remover algumas coisas. Por exemplo, aqui em cima eu já vou começar a tirar a barra de fórmulas. Quando eu vim aqui, eu vou clicar aqui, eu vou minimizar a faixa de opções, ok. Em exibição, vou tirar a barra de fórmulas, vou tirar os títulos. Então aqui eu já tenho sem os títulos, sem as barras de fórmulas. Eu vou pegar aqui e vou arrastar para o lado. Então eu já não sei onde mais está as guias. Em opções do Excel eu vou alterar essa cor, não quero azul, vamos colocar um preto para combinar com o tema da planilha. Ok. Vou remover esse menu aqui de cima, né, que é o menu de suplementos. Eu vou remover ele, então vou em opções do Excel, editar a lista personalizada, cadê? Só um minuto. Personalizar, eu vou tirar aqui, ó, remover, e vou deixar só a opção salvar. Pronto, então deixei a opção salvar lá em cima. Vou salvar agora como eu tenho que já estar como pasta de trabalho de Excel habilitada, mas agora eu vou salvar ela como planilha de controle financeiro pessoal 2023. Vou clicar em salvar, então ali ela já vai alterar lá em cima e já vai ser chamada de planilha de controle financeiro pessoal 2023.
Ela dá uma demoradinha mesmo para salvar. É só aguardar. Ok. E aí ela salvou e agora eu vou poder mexer na planilha só por aqui. Então aqui eu vou no caixa, beleza, aqui eu tenho o controle meu do caixa, tudo ok. Deixa eu ver aqui. A gente consegue. Aqui é as opções. Rolar aqui, tudo bem. Que eu já não consigo tirar essa barrinha por enquanto. Tudo certo. Aqui é a guia de zoom. Eu vou até remover também. Vou tirar ela daqui. Controle deslizante. Soma, média, máxima, contagem numérica, número de páginas, modo de seleção, gravação de macro, modo termo, decimal, permissões, política. Pronto. Removi basicamente tudo que estava nessa planilha. Aqui as colunas de exibição eu não quero também, que são os títulos. E aí agora eu já tenho uma planilha mais sofisticada. Então aqui o que eu vou precisar abrir? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora qual que é a única coisa que eu vou mexer nessa planilha? Somente aqui no caixa. Tudo que eu adicionar aqui, ó, vamos lá nos gráficos, pronto. Tá vendo que em janeiro tá 2.500, vamos em março, tá vendo que em março tá 280? Vamos voltar lá no caixa? Digamos que em março aconteceu um milagre e eu consegui ganhar um valor aí, um dinheiro. Eu tive uma entrada de receita variável, onde um investimento meu ele deu retorno, investi na bolsa de valores, só para mim saber, e ele me retornou R$ 4.500. Esses R$ 4.500 que ele me retornou foi em Pix. Quando eu subir lá agora e lá em gráficos novamente, ó março como que tá, R$ 4.780. Então a planilha ela já se alimenta automaticamente só de acordo com o caixa. Vamos voltar aqui. Lembra que lá em março estava pouquinho a minha receita? Vamos clicar aqui no mês março. Aí minha receita, R$ 4.780. Vou tirar o título aqui novamente. É que a gente precisa tirar o título de toda vez que você vai numa guia, ela vai colocando os títulos, aí você vai tirando. Vamos lá em anual. No anual eu vou no caixa, janeiro vamos tirar os títulos também. Vou voltar aqui novamente fevereiro. E aí eu vou tirando os títulos dessas guias. Em março eu já tirei. Opa. Vamos minimizar novamente. Minimizar a faixa de opções. Então quando eu congelo, eu consigo ver as informações aqui bem bonitinhas, ó. Eu consigo ver que, por exemplo, o depósito foi 280 no dia 1 do 3. Então tá ok. Vou desfazer. Vamos a macro, né? Lembra daquela macro que eu tinha clicado errado? Então vou clicar em adicionar a macro em todas aqui agora. Já vamos fazer esse trabalho aqui. Em abril vamos clicar em desfazer. Opa, tá sem macro. Atribui macro, desfazer. Vamos voltar. Maio, atribui macro. Então a planilha agora ela já está conversando entre si. Então eu não preciso mais utilizar nenhuma ferramenta a não ser o teclado mesmo para lançar aqui. Então vamos lá em julho, opa, vamos lá em julho. Tá sem o macro, vamos atribuir macro aqui. Desfazer. Agosto. E aí depois, pessoal, caso vocês queiram modificar, Glenn, eu gostei muito da planilha, vai me ajudar bastante aqui, só que eu não gostei das cores que usou. Vocês já sabem, pelo curso que eu passei para vocês, pelo treinamento que a gente teve, vocês já sabem como é que modifica uma forma e não é difícil. Aqui é a maneira que eu gosto de ver, mas não quer dizer que seja a maneira mais bonita, a maneira mais bacana, é a minha maneira de fazer. Então isso aí é a maneira que eu visualizei, né, a planilha de controle financeiro pessoal. Só que a maneira que você vai visualizar pode ser outra totalmente diferente. Então, Glenn, como é que eu faço? Ó, por exemplo, aqui está agrupado já. Então se eu clicar aqui duas vezes nele em cima e vir aqui em formatar, quando eu clicar em preenchimento da forma, ó, todos ficam verde. Se eu não quiser mais essa forma aqui, eu posso vir aqui e alterar, ó, todos ficam azul. Se eu quiser usar e ela, porque eu já agrupei elas, então é muito mais fácil. Então eu clico aqui, opa, vamos clicar, cliquei em cima, vou em formatação, aí eu posso também mudar a letra, colocar uma letra diferente, posso mudar a letra, colocar uma letra laranjada, eu posso mudar aqui a formatação dele,
clicar aqui, vamos lá em formatar novamente. Posso colocar uma cor laranja também, formatar aqui a letra de novo, colocar uma letra branca. Então vai de acordo com o seu gosto, você pode alterar a planilha da maneira que você quiser. Isso aqui eu não vou bloquear. A única coisa que eu vou bloquear por enquanto, eu vou mandar a planilha desbloquear, eu vou bloquear ela aqui para vocês, mas eu vou mandar ela no grupo também desbloqueada para quem quiser brincar até com as fórmulas. Por que eu preciso bloquear essa planilha? Porque vai chegar uma hora que a gente vai disponibilizar ela para outras pessoas e essas pessoas não vão saber corrigir qualquer cagada que fizer na planilha. Então, por exemplo, se fizer a planilha e modificar ela, colocar alguma coisa nela que não vá, que faça ela parar de funcionar, e aí vai ter uma dor de cabeça para corrigir. Não vai saber corrigir. Então aí a gente prefere bloquear a planilha para a pessoa mexer só no que ela precisa mexer. E o que a pessoa precisa mexer aqui na nossa planilha de controle financeiro pessoal? Somente no caixa. Então a única coisa que ela vai mexer aqui mesmo é o caixa. Então clica aqui, junho, exibição, títulos, clico aqui novamente, maio, exibição, títulos, clico novamente, abril, exibição, títulos, só para ir tirando os títulos. Março, já está sem título. Então aqui a minha planilha ela já está funcionando automaticamente. Eu já tenho as informações, eu posso desfazer aqui e ver a informação uma por uma, eu posso congelar e ver as datas em cima. Então ela já tá bacana, já está automatizada. O que é a única coisa que eu vou fazer aqui agora? Vou vir aqui em revisão e vou proteger a minha planilha. O que eu vou proteger a minha planilha para? Na verdade eu vou proteger as outras, as guias aqui dela. A única guia que eu não vou proteger é a guia caixa. A guia caixa eu não vou proteger, eu quero que vocês lancem nela. Aqui, a hora que eu clicar em proteger, ó, selecionar as células bloqueadas, selecionar as células desbloqueadas. Vamos ali, formatar a célula, formatar a linha, inserir linhas, excluir colunas, classificar, usar relatório, editar objetos e editar cenários. Então aqui tem as opções do caixa. Aqui, proteger a planilha, eu também tenho essa mesma opção. Então se eu bloquear ela, a pessoa não vai conseguir excluir coluna. Vamos aqui, ó. Não quero que a pessoa exclua linha, não quero que ela exclua coluna, não quero que ela insira hiperlinks mais, não quero que ela insira linhas, não quero inserir coluna, nem formatar linha, formatar coluna, formatar células. Acho que formatar célula a gente vai deixar só para fazer um teste. Não quero que classifiquem, não quero que usem um autofiltro, não quero usar o relatório de tabela dinâmica, nem editar objetos, nem editar cenários. A senha vai ser BOSS, que é o nome do curso nosso. Insira a senha para prosseguir, BOSS. E aí depois eu posso desproteger ela, beleza? Então quando eu clicar aqui, ó, por exemplo, selecionou aqui, vem inserir, vai estar bloqueado a tabela dinâmica. Na hora que eu clicar em títulos e eu tentar aqui inserir uma coluna, uma linha, ela já tem que travar. Deixa eu ver aqui, opa, não travou porque tá errado. Vamos dar um Ctrl Z e ver por que a planilha, mesmo protegida, ela não travou o que eu falei para ela travar. Então vem aqui, vamos ver a proteção dela. Vamos desproteger. Pós, ok. Vamos clicar em proteger novamente. Tá tudo bloqueado. Entendi. Vamos deixar aqui ela desbloqueada por enquanto. Então aqui a gente já tem as informações. Deixa eu ir em exibição. Aí vocês podem adicionar um comentário se vocês quiserem. Podem utilizar da maneira que vocês acharem melhor. Podem mudar as formas, mudar a maneira de você ver essa planilha aqui. Só uma coisa, só uma dica para vocês. Nessa planilha de controle financeiro pessoal, ela demandou um tempo maior. Por que ela demandou um tempo maior? Porque a gente precisa, quando a gente está criando uma planilha que vai usar durante um ano inteiro, a gente precisa criar, como eu já falei para vocês, a gente precisa fazer ações repetidas, ações rotineiras. E por isso as ações rotineiras elas demandam um tempo maior. Só que aí o que eu vou ficar em dívida com vocês aqui agora? De colocar aqui na guia anual o consolidado, por exemplo, total, só um exemplo para vocês verem. Total receita igual soma. Que é uma coisa que não vai ser tão difícil. Que é só fazer isso aqui, ó. Pronto. Eu já tenho a total de receita fixa. Total receita fixa, um exemplo. E
um exemplo, total receita variável. Só para vocês terem uma noção. Não é algo difícil, mas como eu falei que seria a última aula essa aqui, as outras eu vou mandando em pequenas aulinhas só para a gente ter um controle. E aqui, por exemplo, eu posso adicionar uma barra de dados aqui, ó, nesse total, uma barra de dados azul, só para dar uma diferenciada. Posso adicionar aqui também uma barra de dados azul, só para diferenciar o total de receita fixa. Vamos colocar ela aqui no meio, vamos aqui no início, vamos pôr ela azulzinha também, só para ter uma diferenciação. Beleza. E total de receita variável, um exemplo. Então aqui eu tenho o total por mês de cada uma delas. Nesse total por mês de cada uma delas, ó, quando eu vim aqui em gráficos, vamos lá, eu vim inserir, na hora que eu for inserir, por exemplo, um gráfico de pizza, um gráfico de pizza é um gráfico de pizza 3D. Eu vim selecionar dados, e aqui a hora que eu for adicionar entrada de legenda, um exemplo, essa entrada de legenda aqui, ó, total receita fixa, e agora a hora que eu for adicionar os valores, eu adiciono esses valores aqui. Ok. E dou um ok. E aqui eu já tenho. A hora que eu vim aqui em editar, eu não quero mais que seja isso. Eu quero que seja os meses. Para vocês verem como vai ficar bem mais tranquilo para fazer. Aqui ok. Dou um ok. Dou um ok. A hora que eu descer aqui embaixo, eu vou editar o meu gráfico. Vamos crescer esse gráfico aqui agora. Opa. Opa. Vamos formatar a área do gráfico. Eu quero ele sem preenchimento, porque eu quero que fique verde ali. Sem linha, eu não quero que tenha borda. Eu vou mudar o design dele aqui. Eu quero um design, como é receita, né? Eu quero um design que fica uma cor verde. Beleza, mas não esse verde. Eu vou alterar aqui, eu quero um verde, um dos verdes que eu estou utilizando ali. Só que aí ele já tem diversas camadas, quer ver? Não, clique em adicionar rótulos de dados. Eu vou ter que adicionar rótulos de dados aqui, ou um por um, ou eu clicar aqui em layout, rótulos de dados, centro. Vamos formar layout novamente, rótulos de dados. Aqui está só a informação. E aí eu posso ir adicionando os rótulos de dados deles. Adicionar rótulos de dados, adicionar rótulos de dados. E depois é só modificar. O meu gráfico. Só colocar um design diferente. Aqui, ó, tem esse design de várias cores. Tem vários designs ali. A gente pode mudar também o layout do gráfico aqui em design de gráfico. Eu posso colocar em porcentagem, por exemplo. Qual porcentagem que cada mês meu de receita foi maior. Aí, ó, tem essa porcentagem aqui. Posso crescer esse gráfico um pouquinho para ele não ficar tão diferente. É porque aqui, ó, fevereiro tem uma porcentagem gigantesca, dezembro não tem nenhuma de receita fixa. Então acaba que ele acaba, como vamos dizer, ele acaba não mostrando um visual legal. O gráfico ele não mostra um visual legal. Mas vocês percebem que quando eu tenho um consolidado total, igual eu coloquei aqui, em total receita fixa e total receita variável, eu consigo ter bem mais gráficos. E aí isso eu vou criar e vou mandar para vocês. Beleza? Isso é só para mostrar. Vamos aqui pagar. Aqui tá ok, tudo bem. Vamos voltar lá pro caixa. Aqui tá o caixa. Se eu apagar, ó, vamos fazer um teste. Se eu apagar isso aqui, pessoal, toda hora que eu entrar, ó, anual, gráfico, fevereiro, março, tudo fica zerado. Agora se eu der um Ctrl Z, tudo tem informação. Beleza? Então, galera, a gente finaliza por aqui. Espero, eu vou mandar planilha para vocês. Usem, qualquer dúvida me fala. Eu não vou bloquear o DAT de ideia, porque se eu bloquear, vocês não vão poder errar. E se vocês não errarem mexendo nela, vocês não vão aprender. Então eu vou deixar desbloqueada para vocês. Usem bastante ela aí. E de coração, depois que eu adicionar os gráficos aqui, ó, esses gráficos aí já tá bacaninha. Mas depois que eu adicionar mais um pouco de gráfico aqui pro lado, vai ficar muito legal essa planilha. Se você hoje tem um problema aí com o seu gasto, com o salário e tudo mais, cara, usa a planilha porque vai te ajudar demais. Que
vai te ajudar bastante para você ter um controle financeiro melhor. Fechou? Deixa eu só ver aqui, eu acredito que eu vou só proteger a planilha, proteger essa pasta de trabalho aqui, só para mim colocar uma senhazinha nela. Ah, esse coisa aqui não dá para mim usar porque eu não tenho um Excel pago. Só vou colocar uma senhazinha. Depois eu coloco nela aqui e mando. E ali se eu colocar ela não vai bloquear direitinho, mas acho que eu vou bloquear ela toda aqui. E vou colocar a senha Excel Boss. É tudo minúsculo, Excel Boss. Excel Boss. Ok. Então beleza, salvo. Então pessoal, qualquer dúvida me chama. A gente está finalizando aqui agora toda a nossa planilha de controle financeiro. A gente finaliza nessa última aula o nosso curso do Excel do básico ao avançado. Percebe-se que quando você começa a utilizar as fórmulas, gráficos, formatações condicionais, dá para você fazer muitas coisas, basta você seguir a sua imaginação. O Excel ele te dá uma liberdade gigantesca. Não façam só para ilusão, façam um curso realmente para aprender. Qualquer crítica, seja ela negativa ou positiva, eu não difiro isso. Qualquer crítica pode mandar, que a gente está aqui para melhorar, tá para aprimorar. Lembrando que eu não vou parar de gravar conteúdos, já estou com novos projetos aí e todos esses conteúdos sobre Excel, tudo que eu for criando, vocês vão ter direito a ter, quem são aluno aí que está dentro do período de validade, vai ter direito a todas essas dicas, todos esses conteúdos. Então o tempo todo eu vou mandando conteúdo lá no grupo nosso. Por enquanto eu não estava conseguindo mandar esses conteúdos porque eu estava criando um plano, né, como que eu iria fazer, e agora que o plano já está traçado, a gente vai tentar mandar, vou tentar mandar 3 a 4 vezes por semana lá no nosso grupo, então, que é dicas, maneiras diferentes de criar uma planilha, um gráfico, formatações diferentes, coisas assim fora da caixa, que no dia a dia a gente não vê, mas que dá uma ajuda legal para o nosso profissional, beleza? Então fiquem com Deus, obrigado pela confiança, por terem acreditado nessa iniciativa que eu tive aí de criar o curso, de levar esse conhecimento. O valor é simbólico, mas não deixem de fazer as provas, não deixem de pegar o certificado de vocês, estudem, nem que vocês façam 30 minutos de aula por dia, 20 minutos de aula por dia, mas estudem, testem. Vou criar mais provinhas, vou criar mais atividades para testar o conhecimento aprendido no curso. Vou sempre mandando lá para vocês ir brincando com essas atividades, com essas provas, mas não parem. Eu sei que quando a gente faz um curso online, um curso que é 100% online, a motivação, ela às vezes ela não vem, a gente fica querendo deixar para depois, achando que tem todo o tempo do mundo, e tanto na nossa vida pessoal, quanto profissional, quanto familiar, quanto em qualquer relação, a gente não tem todo o tempo do mundo. Então se organizem, tenham disciplina, tenham constância. Se for para fazer 5 minutos de aula por dia, façam 5 minutos de aula por dia. Se for para fazer 10 minutos, façam 10 minutos, mas façam, não deixem de fazer. Estudem, realizem as provinhas, as provas estão bem tranquilas, tudo que caiu na aula tem na prova, é só fazer e levar o certificadinho seu para casa, vai. Então, conto muito com vocês, acredito em vocês, então fiquem com Deus e agradeço novamente a confiança. Fechou? Que Deus abençoe vocês e a família de vocês.